relevante para trabalhar com idosos, eu acho que é pensar que a sociedade está envelhecendo. A gente tem uma previsão de cada vez mais idosos, a pirâmide populacional já está mudando, a gente tem essa imagem de que era um país de jovens, mas não é mais, a pirâmide já não está assim, e cada vez mais os idosos vão estar no topo. Então vai ser a maior parte da população brasileira, vai ser necessário pensar melhor as políticas, porque até agora a gente só tem política no papel, a gente tem uma política nacional do idoso maravilhosa, desde 1994, com ações construídas coletivamente, pensado, que seria a diretriz para a gente pensar as políticas, as ações com o idoso, e a gente até hoje não tirou do papel quase nada, tem muito pouca ação que saiu. Então a gente tem que pensar que uma população que está envelhecendo vai precisar de políticas próprias para ela, e a gente ainda não tem isso. As pessoas de idade acabam ficando muito sozinhas em casa. E quando elas têm um local onde podem se entrosar com outras pessoas, podem de facto ter uma camaradagem boa e até aprender muita coisa. E como nessas idades a gente começa a ter uma memória mais lenta, a gente aqui encontra umas meninas dedicadas que nos deram aulas de memória cognitiva, essas aulas de memória social que nos fazem de facto voltar ao nosso tempo de infância, de lutos e essa passagem por a vida, né? E eu me sinto muito bem aqui. Depois encontrei esse espaçozinho também para poder dar a minha aula, que eu sou uma pessoa que pratico arte marcial há muito tempo, há 18 anos que eu pratico essa arte, além de eu fazer yoga, e eu sou também doadora de reiki, então tem uma história voltada, uma filosofia voltada para tudo quanto é energia, quanto é oxigênio, quanto é a vida, portanto, essas maneiras alternativas da gente estar na vida e de ter de facto uma vida de mais qualidade, não é? A segunda questão, talvez mais imediata, é que as pessoas hoje, as pessoas que envelhecem, que já estão velhas hoje, elas não ficam mais em casa como antigamente, que você tinha, as pessoas viviam menos, mas tinham uma outra estrutura de família, uma outra estrutura de vida, então as pessoas ficavam muito mais em casa. A mulher foi para o mercado de trabalho, essa mulher envelheceu, e quando ela se aposenta, não só a mulher, mas o homem também, mas falo principalmente da mulher, porque é a pessoa que mais busca esse tipo de projeto, ela vem atrás de atividades, de coisas que ela possa, em primeiro lugar, preencher o seu tempo. Eles vêm até buscando lazer, atividade, mas a gente, como universidade, agora falando especificamente da importância do trabalho no espaço avançado, que eu acho que é um diferencial para outros grupos de idosos que existem em Niterói, é que a gente, como universidade, a gente pode proporcionar esse diálogo, essa troca de saberes pela nossa formação, pela nossa maneira de entender a política, de pensar a sociedade. Ao trabalhar com envelhecimento, a gente proporciona um outro tipo de reflexão, não só a questão das atividades, mas daquilo que a gente escuta e daquilo que a gente pode trazer para essa reflexão com eles, então, para esse diálogo com eles. Então, a maneira de ver a sociedade, a função deles na própria sociedade enquanto velhos, a importância de trabalhar a questão da cidadania, do protagonismo do idoso, da participação, a metodologia que a gente usa no programa. Eu acho que esse é o grande diferencial do programa, apesar da nossa carência estrutural, financeira, que é um reflexo não só da universidade, mas da política de educação também, a gente pensar, a gente poder trazer esse idoso para essa reflexão, para essa troca dos nossos saberes, o que eles trazem e o que a gente tem para proporcionar, no sentido de que eles possam pensar a sociedade, pensar o momento que eles estão vivendo, pensar o envelhecimento, pensar as questões políticas relacionadas à vida deles, ao Brasil. Porque justamente agora, depois que eu vendi a loja, tem pouco tempo que eu vendi, eu fiquei doida sem saber o que eu ia fazer.
Aí eu falei, o que eu faço, tal, aí me deram essa ideia, eu vim aqui, aí preencheu muito o meu tempo, eu adoro, e adoro tudo, o teatro que eu faço, as apresentações, eu adoro. As atividades que eu faço dentro do espaço avançado aqui, eu faço teatro. Lá no UFAM, eu faço ginástica. Então, eu, na minha concepção, são trabalhos, são eventos, oficinas que a gente faz e que me estabelece assim, uma qualidade de vida melhor. E eu me sinto bem, graças a Deus, nesse momento que eu estou fazendo aí. Espero aí a Deus que algumas coisas melhores irão aparecendo, a gente vai aprendendo. Vamos ver o que vai acontecer com a frente. A função do idoso no capitalismo, na verdade, é não função, né? Porque ele saiu do período de trabalho, né? Ele já serviu, já vendeu sua força de trabalho por um tempo, e no momento em que ele se aposenta, ele não tem mais a utilidade que ele tinha para esse sistema, então ele fica meio colocado à margem, tanto que ele é culpado pelo rombo da aposentadoria, da previdência, então ele fica sem função, a não ser que ele volte a trabalhar, que aí ele se torna útil, porque ele tem a aposentadoria e volta a trabalhar com um salário menor, mas fora isso, ele fica à margem do sistema, o sistema só se interessa por ele enquanto consumidor, né, principalmente para o idoso que tem alguma renda, então como consumidor de mercado, de viagens, de lazer, essas coisas assim, mas para o sistema em si, enquanto produtor de riqueza, de trabalho, ou vender sua força de trabalho, só nesse sentido, se ele voltar a trabalhar, senão ele é despesa na saúde, despesa na previdência. Sou aposentado, mas continuo trabalhando devido à dificuldade que encontro nos meus filhos. Minha filha, 37 anos, desempregada, os seus graus de instrução. Filho, 28 anos também desempregado, e eu, por se tratar de um serviço ainda público, no qual estou trabalhando, continuei trabalhando. Tenho 5 anos de aposentado. E as políticas, eu acho que a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, elas trouxeram primeiro uma certa visibilidade, ainda não é a visibilidade que a gente quer, porque se fosse, essas políticas já estariam implementadas, já estariam acontecendo, o próprio Estatuto já estaria com tudo garantido, e o tempo inteiro a gente tem que estar trabalhando para que o Estatuto se materialize, aconteça, reivindicando as leis, reivindicando que a própria política nacional, reivindicando ações, então a gente ainda não tem isso garantido, construído, ainda falta muito para construir, então acho que é uma mudança positiva, eu acho que tem um ganho nisso, mas ainda não é o ideal do que a gente precisa para a sociedade. Olha, eu no início, assim, eu fiquei muito feliz da vida, porque logo que eu estava para me aposentar, eu trabalhei a minha vida inteira, eu comecei a trabalhar com 14 anos, então a minha vida inteira, então eu era doida para ficar em casa, mas eu sabia que eu não ia conseguir. Aí, 2 anos antes de eu me aposentar, eu abri uma loja de sociedade com uma amiga minha, ela ficava tomando conta da loja, eu ia lá, voltava, eu lá. Aí quando eu me aposentei, eu fiquei na loja, aí quebrou o galho, entendeu? Então, pertinho da minha casa. Isso é a importância do programa, porque ao você trazer experiências novas, a possibilidade de fazer teatro, de ouvir palestras, de estudar outras línguas, de interagir com as pessoas, de ser ouvido, de votar nas assembleias, de ser valorizado nas atividades, eu acho que isso também faz com que ele perceba que ele tem alguma coisa para contribuir, que não é porque ele não está mais no sistema formal de trabalho que ele não pode contribuir. Procuro sempre encontrar as minhas colegas e poder, de facto, compartilhar com elas aquilo que eu sei e aprender com elas e com essas meninas que estão dando aulas, aquilo que elas também sabem, não é? Concordando às vezes, discordando às vezes, nossos raciocínios são diferentes, não é? Mas eu estou muito feliz por estar aqui.
A gente sabe que muitos dos idosos cuidam de netos, ajudam a família com dinheiro, que é a única hoje nesse sistema precarizado que a gente tem, às vezes a renda fixa, mesmo que seja um idoso de baixa renda, é a da aposentadoria, então muitos deles são provedores da família. A gente sabe que tem uma importância, mas que às vezes eles não percebem exatamente porque o sistema os coloca nesse lugar de não se perceber úteis. Mais complicado que seja você coordenar, entendendo coordenação como organização coletiva junto, por mais difícil que isso seja, é o que promove que esse idoso e essa idosa se percebam como cidadãos. Eles estão num espaço onde eles têm voz, onde eles opinam, onde eles são respeitados, onde eles votam. Se nesse micro espaço político, que é o espaço avançado, eles não fizerem nada, chegarem aqui, encontrarem tudo pronto, como é que você vai querer que quando eles cheguem no espaço político, num fórum, numa assembleia maior, na Assembleia Legislativa, por exemplo, opinar, acompanhar alguma votação, que eles se coloquem, se eles não têm espaço nem aonde seria o local que eles estão convivendo, o local mais próximo de convivência. Então eu acho que o fato da gente ter essa metodologia fortalece. Isso a gente via muito quando eles estavam frequentando os fóruns no Rio, que eles se posicionavam, que eles opinavam, que eles colocavam. A gente acompanhou isso também nas oficinas de memória social que a gente fez sobre as eleições, os relatos que a gente tem sobre, principalmente aquela senhora que fala que ela sempre votou em quem o filho dizia para ela votar, e que esse ano ela ia escolher o candidato dela, porque ela estava sentindo que ela hoje tinha mais informações, mais conhecimento para poder escolher o candidato que ela achava que seria mais interessante para a sociedade. Sou diferente dos outros, eu aceito. Eu tenho essa coisa de saber aceitar, mas não parar. Eu não paro. Eu aceito, mas eu vou em busca, vejo as minhas limitações para não fazer coisas além daquilo que eu posso fazer. Continuo a me sentir útil, válida, e tenho uma coisa, a ânsia de viver com qualidade de vida. Não estou preocupada com o depois, com o vir. Isso a gente sabe que quando entra aqui a viagem entrou, saiu. Um dia acaba, nem que seja amanhã, mas eu estou feliz hoje.